Com o fim de mais uma rodada na Série B, o Goiás volta a ter chances reais de acesso, hoje estando na quarta colocação, exatamente, com os mesmos 36% do Novo Horizontino. Quero trazer aqui os detalhes em relação à pontuação. Será que nessa temporada 63 pontos será o suficiente? Olha, historicamente 64 é uma marca tranquila, né? Isso significa que para o Goiás, por exemplo, chegar aos 64, teria que fazer uma campanha invicta nessa reta final, com 3 vitórias e um empate. Entretanto, com muitos confrontos diretos, acredito que o Coritiba será o campeão até com uma certa sobra nessa reta final, porque é o time que tem a tabela mais tranquila daqui para frente. Entretanto, a gente já viu, e a Série B já provou isso algumas vezes, que não é um campeonato tão simples assim. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e não perca nenhum jogo ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV com a Gin TV. Por apenas R$ 30 mensais você tem acesso com exclusividade na palma da sua mão. Para você que mora fora do Brasil, quer ter acesso também aos canais brasileiros, a minha recomendação é a Gin TV, um aplicativo 100% legalizado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, onde você pode entrar em contato através do WhatsApp, só falar que veio aqui pelo canal, beleza? Da mesma forma, nosso outro parceiro do canal é a RJC Assessoria Contábil. Para você que é empresário, você pode ter créditos tributários a recuperar, tá? A RJC ajuda nessa identificação e também na devolução dos valores. Recupere valores pagos de forma indevida com a RJC. Localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Você pode entrar em contato pelo Instagram, link na descrição, ou pelo site www.rjcassessoria.com.br. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o fim da 34ª rodada da Série B do Brasileirão, com os últimos 2 jogos, a vitória da Chapecoense contra o Operário e também do Atlético Paranaense frente ao Amazonas, resultados já esperados pela colocação na tabela de cada uma das equipes. Não tem moleza, mas para o Goiás, que poderia nesse momento estar, volta a repetir, não matematicamente, porque matematicamente, mesmo se o Goiás tivesse perdido para o Criciúma, hoje a distância para o G4 seria de, o primeiro não, aí sim seria uma distância gigantesca, porque o Criciúma teria mais 3 e estaria com 57 também dentro do G4. Então o Goiás já poderia estar hoje a 5 pontos do G4, faltando 4 rodadas, esquece, para um time que não vinha vencendo. O cenário muda agora, o Goiás pode não ter uma grande margem, o conforto é muito pouco. O Goiás tem exatamente a mesma pontuação do Novo Horizontino, a diferença é que tem um jogo, uma vitória a mais no campeonato. Entretanto, a gente não pode reclamar de sorte, até porque o Novo Horizontino ficou só no empate com o Botafogo de Ribeirão Preto. Fazendo a análise geral, é uma vitória que, assim como eu comentei depois do jogo contra o Criciúma, que não só coloca o Goiás no G4 por conta dessa grande gordura, mesmo com a campanha fraquíssima nos últimos 10 jogos, ainda uma simples vitória joga o Goiás lá em cima, é impressionante isso, como também a recuperação do moral, indo para uma sequência muito difícil, não tem jogo fácil. A minha esperança é de, às vezes, ter uma colher de chá no jogo contra o Cuiabá, tá? Por quê? O Goiás chegaria para esse jogo, caso o Cuiabá perca, no próximo jogo contra o Amazonas, o Cuiabá permaneceria com 50 e teria apenas mais 3 jogos pela frente, ou seja, chegaria no máximo a 59 pontos. Hoje um time, a probabilidade por pontuação com 59 é de apenas 5% de chance de acesso, ou seja, ou até 60 pontos, se o Cuiabá não vencer o Amazonas na próxima rodada, a chance seria mínima, já seria um time ali com a distância aproximada de 6, 7 pontos, para o primeiro time no G4. Então, pode ser que o Goiás tenha, entre aspas, um jogo um pouco mais fácil contra o Cuiabá lá, mas, cara, não tem moleza não. O Cuiabá, se eu não estiver enganado, é o segundo melhor mandante do campeonato. Eu tô falando assim, para não ser aquele jogo de decisão. Se o Cuiabá vence o Amazonas lá também, aí, meu amigão, é jogo de gente grande mesmo. O Goiás tem que pensar passo a passo, é o Atlético Paranaense. O Coritiba, para mim, já subiu, tá? Vai ter uma tabela muito fácil nessa reta final. CRB em casa, o CRB fora de Maceió só ganha do Goiás, Goiás é uma mãe para esses times.
Depois o Coritiba visita o Paysandu vai entregar para o Remo não ser campeão. Depois o Coritiba enfrenta o Atlético em casa e o Amazonas fora. Não são jogos tão simples, porque pode ser que eles estejam ali desesperados, né? Aquele último suspiro, etc. Mas, tecnicamente falando, o Coritiba é muito superior. Então, para mim, é um time que vai chegar no mínimo a 67 pontos nessas rodadas finais. Já está na Série A. O Remo vem de uma sequência muito boa, mas assim como o Goiás, só tem pedreira daqui para frente. O Remo agora recebe a Chapecoense, depois visita o Novo Horizontino, tem ainda o Avaí na ressacada, que nunca é fácil, mesmo já estando ali pensando em 2026, e finaliza contra o Goiás lá em Belém. Então o Remo também, mesmo vindo de uma sequência muito boa, eu ainda não cravo na Série A, porque a sequência próxima também é muito difícil, precisa se provar. Chapecoense também tem uma sequência enjoadinha, né? É o Remo lá em Belém, depois a Chapecoense recebe o América Mineiro, ainda na luta contra o Z4, posteriormente o Volta Redonda lá, que deve estar naquele desespero para se salvar, e finaliza o campeonato contra o Atlético Goianiense em casa. O Goiás não pode contar com o Atlético, né? O Atlético, se precisar, vai entregar para o Criciúma e a Chapecoense. Então eu vejo que essa reta final, ela ainda não será marcada, esses dois próximos jogos, né? Falando assim, passo a passo. Não vai ser marcada, por exemplo, pelaquela mala branca ou algo nesse sentido. Mas sim, pode acontecer que a partir da 36ª, 37ª rodada, alguns rivais comecem a entregar, tá? Em especial o Paysandu. Se o Remo vir de vitória contra a Chapecoense, esses jogos aí nas últimas 3 rodadas vão ser todos nos mesmos horários, né? Salvo engano. O Paysandu não vai deixar o Remo ser campeão, ainda mais se o primeiro ainda for o Coritiba. E o Atlético Goianiense, ele visita lá, né, em Santa Catarina, tanto a Chapecoense como também o Criciúma, né, nas últimas 3 rodadas. Então o Goiás não pode ficar contando muito com resultados alheios, e sim fazer a sua parte e se aproveitar também dessa quantidade de confrontos diretos. Não é só o Goiás que tem jogo direto, igual eu falei, o Remo também tem, dentro dessa briga para subir, ó, nessa próxima rodada, Goiás e Furacão, Remo e Chapecoense. Dá para colocar Coritiba e CRB também, porque se o CRB vencer, ele pode entrar de vez nessa disputa, tá? Quem mais? Na 36ª rodada, teremos aí para a briga pelo acesso Novo Horizontino e Remo, Cuiabá e Goiás. Mais uma vez, né, jogos decisivos. Na 37ª, quem pode matar cada um aqui? Goiás e Novo Horizontino, né, sendo aí o grande jogo da rodada, de times que estão na parte de cima. E na última rodada, teremos pelo menos hoje, né? Hoje seriam 3 jogos dos times que estão na briga. Remo e Goiás, acredito que os dois chegam vivos na reta final. Cuiabá e Criciúma, dependendo, o Cuiabá já pode estar fora. E o Novo Horizontino contra o CRB. Dependendo, o CRB também já pode estar fora dessa briga. Aí sim, nessa 37ª, 38ª rodada, que a gente pode começar a ver aquela famosa mala branca, tá? Mas eu acho que antes disso, 35ª, 36ª, a gente ainda não deve ver, não. Olha, é uma chance de ouro para o Goiás, tá? O Goiás, com 3 vitórias, ele chega a 64 pontos e está na Série A. Para mim, o Goiás precisa exatamente dessa sequência agora. Vencer o Atlético Paranaense em casa, fazer um jogo bom contra o Cuiabá, tá? O Goiás dá sorte contra o Cuiabá lá e finalizar contra o Novo Horizontino na Serrinha. É isso que o Goiás precisa fazer. Vencer os próximos 3. Pode parecer um absurdo? Pode, para um time que venceu um dos últimos 6 jogos. Entretanto, é melhor do que deixar para a última rodada, aquela coisa, um empate, um jogo de compadre. Se for nesse cenário, até seria bom, mas pode ser que o Goiás nem o Remo tenham garantido ainda essa vaga. O Remo pode estar na disputa pelo título, então é melhor evitar essa última rodada, tá? Porque é o jogo de margem para o Goiás. Volto a repetir, o Cuiabá lá é muito difícil, mas pode chegar meio desmobilizado, né? Se não vencer o América Mineiro, já dá adeus ao Amazonas, né? Já dá adeus a essa disputa, porque se o Cuiabá apenas empata aqui, ó, ele chegaria a 51 pontos, restando mais 3 jogos, chegaria a só 60, e como eu falei, hoje 60 pontos. Tem apenas 25% de chance de subir, acredito que uma pontuação mínima seja de fato 63. Tá? 62 talvez, mas eu acho que 63 é uma margem mais segura, e 64 aí eu já dou quase como certeiro. Para você, meu amigo esmeraldino, que tem carro, moto, caminhão, você pode consultar de maneira gratuita, sabia? Se você tem dívidas em aberto no seu carro, como por exemplo,
IPVA, licenciamento, multas e muito mais. E é 100% gratuito, tá? É através da placa do seu carro. A Zapay é um aplicativo gratuito e licenciado junto ao Detran de Goiás. Caso você tenha alguma dessas dívidas em aberto, ó, não se preocupe muito não. A Zapay vai te dar uma colher de chá com 20% de desconto no valor das taxas do Detran para parcelamentos em 10 vezes ou mais utilizando os seus cartões com o nosso cupom Goiás20. Eu separei o link e deixei logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo para você conferir, beleza? Da mesma forma, a Alternative Bike Shop, para você comprar a sua nova bicicleta nesta reta final de ano, uma ótima opção de presente de Natal. Bicicleta Aro 29 por R$ 899,90 à vista ou 12 vezes de R$ 86. Localizado na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, você pode entrar em contato também pelo WhatsApp 629 9509 0040. Ah, e outra questão também que eu já quase esqueci de falar aqui no vídeo, depois que eu gravei o vídeo, eu vi essa notícia e vou colocar aqui pra gente, né? O que eu tinha acabado de falar aqui no vídeo é exatamente isso. Um tweet do Adson Batista no Twitter, né, nas suas redes sociais, de um perfil do Atlético, ó, afirmando o seguinte, abre aspas, chegou a hora de deixarmos a diferença de lado e todos se unirem em prol de algo maior, ninguém larga a mão de ninguém. O mal não pode vencer, os três juntos ano que vem, nessa perder para o Criciúma e Chapecoense é a realidade. O Adson deu um retweet e assim, é igual eu falei, até porque o Atlético já está ali empacado no meio de tabela, o Atlético tem o seguinte, ele tem que vencer em casa o Paysandu e o Operário, dois times que já estão aí pensando em 2026, só para não ficar feio na tabela de classificação, chega ali aos 2 vitórias hoje, o Atlético chegaria a 54, ficaria ali no meio de tabela mesmo, nono, 10º colocado, tá show de bola. E vai entregar, né, para o Criciúma e para a Chapecoense. O Goiás não depende do Atlético. Pode acontecer? Pode, mas aí eu volto a frisar exatamente aquilo. O Goiás não vai oferecer mala branca para o Atlético, óbvio que não. Da mesma forma que o Remo não vai oferecer mala branca para o Paysandu ganhar do Coritiba, sem chance. E está nas mãos do Goiás. Para mim, o que tem que passar na Serrinha hoje é jogo a jogo, e para mim o Goiás precisa dessas 3 vitórias seguidas para falar em acesso. Se for deixar para a reta final, o Goiás não vai subir, porque a Chapecoense e o Criciúma hoje parece ter 57, mas na prática o campeonato hoje ele é o seguinte, é o Coritiba com 63, a Chapecoense tem 60 e o Criciúma tem 57, é exatamente isso aqui. Então o Goiás ele tem sim que se preocupar. Remo, Novo Horizontino, Atlético Paranaense, exatamente 3 dos seus 4 próximos adversários na Série B. Pode deixar a sua opinião sobre esse tweet do Adson Batista. Peguei essa informação lá no Periquito News também. Um abraço para o Iago, que gosta de uma polêmica também. E assim, o Atlético não está errado também não. Coloca seus garotos da base, vê o que acontece, mas obrigação por vitória, é claro que eles não têm. Um abraço.